Bom, então, boa tarde para todo mundo aí que está assistindo. Estamos aqui com a nossa segunda edição do Lugar de Fala, recebendo como convidadas a Karina e o Kaique, trazendo aí um pouquinho do conhecimento, da conversa, de uma troca aí com eles. Vou fazer uma breve introdução agora no começo, e aí depois os convidados vão se apresentar para a gente. Então, lembrando que o Lugar de Fala é um projeto desenvolvido pelo Erotica Lab. O Erotica Lab é um projeto dentro da Unesp que é organizado voluntariamente por alunos e alunas aí de toda a FAAC, que é a Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, e Design também. Vamos começar então com o primeiro lugar de fala com a temática LGBT. Contextualizando vocês que estão assistindo com a gente tentou organizar esse lugar de fala há mais ou menos 2 semanas atrás e tivemos esse espaço invadido. Nós sofremos aí uma série de violências virtuais, racismo, LGBTfobia e N coisas desagradáveis que fizeram com que a gente encerrasse a transmissão abruptamente, sem muito aviso, porque cerca aí de 25, 30 pessoas que invadiram a nossa transmissão estavam proferindo palavras e questões horríveis aí, não deixando o debate acontecer. Isso vai ser pauta também das nossas questões, então os convidados, Karina e Kaique, fiquem à vontade para comentar sobre esse episódio, se vocês quiserem, durante, antes ou depois das perguntas. E o aviso é que o lugar de fala tem que ser respeitado. Então, estamos aqui de novo, esse lugar de fala tinha que acontecer. Esperamos um pouquinho para nos prepararmos da melhor forma e para fazermos ele acontecer de uma forma um pouquinho mais segura e confortável para quem estava na discussão, né? Permitindo aí uma interação ainda por comentários pelo YouTube. Nós temos uma equipe aí do Erotica Lab de olho nos comentários para qualquer situação e para trazer as questões ao final também. Então, como é que vai funcionar esse lugar de fala? Esse espaço, essa conversa, vai ser conduzida por mim, pela Hannah, então aqui na conversa, através das questões que a gente vai fazer e dos assuntos que a gente vai trazer à tona para a Karina e para o Kaique. Esses assuntos vão ser tratados aí durante nossa primeira hora, 40 minutos, primeira hora de conversa. Depois disso, a gente abre para as perguntas, se tiver, e finalizamos aí a discussão, a conversa. Então, vou passar a bola aí para os nossos convidados. Vou pedir primeiro para vocês se apresentarem na ordem que vocês preferirem. Se quiser comentar sobre o episódio, fiquem super à vontade, que esse ambiente é um ambiente seguro, é o nosso lugar de fala também. Tá. Eu vou começar como eu comecei na última vez também, e aí depois eu passo a bola para o Kaique. Eu me chamo Karina, eu sou natural aqui de Florianópolis, sou praticamente formada em design pela UFSC, que é a federal aqui de Santa Catarina. Minha colação estava marcada para o dia 1º de abril, acabou com a pandemia, ela foi suspensa por tempo determinado, então eu estou nesse limbo de formada e não formada. Pretendo seguir carreira acadêmica, tenho interesse de ensinar design, e atualmente eu estou estudando as questões do envolvimento do usuário no cyberespaço, né, na experiência que esse usuário tem. E não tem muita relação com a questão do lugar de fala, mas como eu sou lésbica, eu, né, vivo isso todos os dias, então vou compartilhar aqui com vocês. Beleza. Então, meu nome é Kaique. Eu estou no último ano de psicologia da Unesp. Então, assim como a Karina, estou nesse, não sei quando eu vou me formar, quase psicólogo aí. Sexualidade sempre foi um tema que eu pesquisei, estudei, participei de grupos de estudos e tal, conheci o Gui, assim, em um deles. E atualmente estou fazendo os estágios, né? Porque no último ano de psicologia a gente faz 3 estágios. E aí eles são psicologia do trabalho, educação sexual e clínica psicanalítica infantil. Aí a gente fez. Legal. E eu queria começar, então, com a pergunta onde a gente foi interrompido há 2 semanas atrás, e eu acho que ainda é uma pergunta importante para a gente retomar o que é de fato esse lugar de fala LGBT que foi invadido, que foi bloqueado na semana passada. Posso começar, Karina? Beleza. Então, acho que até o convite aqui, eu nunca tinha parado para pensar muito nesse termo, que acho que a gente usa muito em conversas informais, também
na moda, a gente vê no Twitter, por exemplo, e tal. E aí eu fui vendo umas coisas, sabe? Eu tinha uma entrevista da Jamila Ribeiro, bem legal, que eu acho que ela fala, não sei se eu vou essa frase, mas ela fala que o lugar que fala não é você tirar a voz das pessoas, é você justamente entender que outras vozes têm que ser ouvidas. Na semana passada, 2 semanas, quando a gente sofreu o ataque, a gente viu muito isso, que levar a voz para as pessoas, deixa as pessoas, sei lá, acho que tem uma reação aí que a gente viu delas, foram mensagens de ódio, foi tipo assim, uma situação bem desconfortável, muito chata, mas que infelizmente a gente sabe que esses grupos existem, né, gente? Então acho que o lugar de fala vai justamente nisso, assim, você não tira a voz de alguém, você justamente ouve outras vozes. E também a questão de quando a gente começa a ouvir essa ideia do lugar de fala, a gente começa exatamente isso, a gente dá a voz, esse lugar da fala, para quem tem mais propriedade para explicar um assunto ou para narrar uma realidade. Mas isso também não significa se isentar de falar sobre essas coisas, né? Porque todo mundo tem um lugar de fala e todo mundo tem propriedade para falar sobre aquilo que escutou, viveu, leu, e às vezes você está num espaço que não tem uma pessoa que tem essa vivência para falar, mas você tem parte desse conhecimento, se isentar de falar, de certa forma, também não é o ideal, né? A gente não precisa ter medo de pautar as questões, a gente só precisa ter o cuidado de quando tiver alguém com mais propriedade de falar, a gente dá mais voz para essa pessoa. Muito que a gente acaba entrando nesse papel passivo, né, de tipo, eu não tenho como opinar nessa coisa, eu vou ficar aqui só ouvindo, mas quando a gente deveria ter essa imposição de falar sobre, porque a gente tem informação, a gente também se isenta, e isso é uma irresponsabilidade, né. Acho que é isso. Obrigado. Kaique, eu vou pedir só para você dar uma checada no microfone, que estão me falando aqui que pode estar um pouquinho baixo, tá? Mas Ficou enquanto melhor? isso, Sim, vamos ver o que a galera fala. Não, acho que ficou melhor sim. Enquanto eles respondem, eu já vou fazer a pergunta que a gente ia fazer para você. Dentro do seu campo de estudo, principalmente na questão do seu estágio, que você comentou um pouquinho com a gente, como que é esse desenvolvimento da questão da educação sexual que você mencionou na sua bio que a gente divulgou? Como que isso aparece no seu estágio ou em qualquer situação que você queira recortar aí para a gente? Então, esse estágio, vou falar do trabalho que ele vem sendo feito, porque eu mesmo eu não fui para a prática ainda, porque na semana que eu ia lá na ONG, etc., eu tive que ficar nesse regime de ficar em casa e tal, então minha prática ficou totalmente suspensa, assim. Mas, bom, esse estágio, ele é voltado para todas as idades, então acho que isso é muito importante falar, que pode ser feito desde com crianças pequenas até com idosos. Então, em escolas, creches, ONGs, asilos, em qualquer lugar que dê para falar com pessoas, o estágio ele pode atuar. E aí, acho que o mais vital desse estágio é que, assim, para falar desse assunto, a gente sempre adequa a esse público que a gente está falando. Então, a gente não vai escrachar o assunto das crianças, etc., como as pessoas falam, tudo mais. Só a gente vai colocar como que elas podem entender. Então, para a criança, é muito um sentido de proteção ao corpo dela. Então, que tipos de toque realmente são legais, que tipos de toques não são legais, se sentiu vergonha com algum toque, como ela pode falar isso para um adulto, com quem ela deve falar. E aí, seguindo, assim, né, as idades, tá, um pouco mais velho, vai indo para um assunto mais realmente de sexo, mas um assunto muito mais de afetividade. Então, a gente passa por temas como relações humanas, espectros da sexualidade, vivências, até um pouco de relacionamentos tóxicos, a gente fala. Muito assunto que dá para falar dentro desse tema. E acho que é mais ou menos esse estágio, acho que tem mais de 10 anos, se não me engano, então é um estágio muito consolidado na cidade de Bauru. E é isso que a gente faz. Agora eu queria fazer uma pergunta para o Kaique também. Se você acha que a introdução do tema da educação sexual, ainda no ensino básico,
poderia refletir positivamente no número de casos de assédio do ensino superior e no mercado de trabalho? Sim, com certeza. Acho que isso a gente já tem dados tanto estatísticos, acadêmicos, etc., quanto de relatos em mídias sociais, em redes sociais, tipo Twitter, Facebook, a gente vê bastante. Porque quanto mais antes você faz um trabalho de educação, etc., mais enraizada fica uma ideia. Então fica muito mais fácil para você saber quando você está passando por alguma coisa que não é certa, que não é legal, que está te ofendendo realmente, que não é normal. Em trabalhos, em várias empresas, a gente está vendo um movimento assim, bem novo sobre tipo, sei lá, liga de LGBTs, ligas dentro da empresa para tentar tratar desse assunto. Assim. Quando a empresa, a gente sempre fica com o pé atrás, né, que a gente sabe que muitas delas querem vender uma imagem e tal, mas assim, uma coisa que está acontecendo que vale a pena ficar de olho. Na faculdade, eu confesso que não sei assim, se tem dados realmente acadêmicos, estatísticos, etc., mas que eu vejo assim, de articulações com colegas, com o que acontece na faculdade e tal, a gente vê que de uns anos para cá aumenta bastante. Então, quanto mais a gente está discutindo isso, mais a gente consegue identificar quando a gente passa por certas coisas, como a série, principalmente, que é um dos temas mais centrais. Então, sim, a educação, quanto mais cedo a pessoa tem acesso, melhor é. É a chave para combater isso. Uma das, né? Não, muito legal. E bom essa posição que você trouxe aí para gente. E agora voltando um pouquinho para a Karina, quando a gente olha, né, na sua bio, no que a gente divulgou, olhando para essa questão do movimento estudantil no geral, ou se você quiser colocar algum campo específico que você tenha contato, você vê uma representatividade verdadeiramente plural? Existe essa diversidade ou ainda está muito normativo? Quanto que a gente avança aí, Karina? Então, aí eu vou falar da minha experiência bem pessoal, né? Porque eu não posso analisar também o contexto do movimento estudantil em outras universidades, além da USC, que eu fiz parte, e aí a questão dos encontros nacionais do estudante de design, né? Dentro do movimento do design, do centro acadêmico, é bem pluralizado. Pelo menos essa questão LGBT, assim, parece que o design é um curso em que já é naturalizada essa questão de, principalmente, homens gays fazerem parte, né? Mulheres lésbicas, bis, trans, ainda é uma questão não tão naturalizada, tipo, não que tenham questões latentes que eu tenha vivenciado, mas já era um curso que eu entrei com a ideia de que tinham bastante homens gays, e dentro do movimento estudantil ali do design, a gente sempre teve várias representatividades, inclusive a galera que precisava de assistência de bolsas estudantis para se manter, questão de permanência, das pessoas negras do design também, que são poucas, mas estavam dentro desse ambiente de movimento estudantil. Nessa questão, eu acho que estava tudo bem. Aí, quando você vai também para o DCL, que eu fiz parte, para o Diretório Central dos Estudantes, na chapa que eu compus, também você viu uma grande pluralidade de personalidades naquela área, assim. Na chapa que eu estava, eu percebia isso. Talvez na outra chapa, que partia mais do centro tecnológico, que é de uma galera de cursos historicamente mais elitizados, a gente percebe outras características, né? Então, pessoas que a gente poderia dizer assim, mais padrões, mas dentro do que eu fiz parte, era bem pluralizado, sim. Inclusive, essa fala, esse lugar de fala, esse protagonismo, ele era bem diversificado, né? Porque foi um momento histórico, assim, da questão do movimento estudantil da UFSC, em que várias pequenas chapas, que tinham um alinhamento mais à esquerda, se juntaram para competir com essa outra chapa, que já estava há algum tempo, que tinha mais alinhamento com centro-direita, assim, né? Então, dentro dessa minha vivência, era bem polarizado, não era só uma questão de narrativa mesmo, era uma questão de vivência, assim. E qual que é a melhor forma de se posicionar como aliado sem invadir um local de fala que não é meu? Eu acho que, bom, para você invadir, você teria que
se posicionar sem um conhecimento prévio sobre aquilo, né? Sem um mínimo de estudo. Então, primeiramente, a gente tem que ouvir, depois a gente tem que estudar, e aí, se a gente realmente tem um embasamento para apontar alguma coisa, mesmo que o outro lado seja uma pessoa que tem essa vivência, a gente tem que fazer isso com muito cuidado. O que é válido, né? A gente pode debater essas coisas, desde que seja com respeito, tipo, desde que seja respeitando o espaço do outro, rebater também e ouvir. Eu acho que é sobre isso. A questão do lugar de fala não é se isentar de falar e debater as coisas, mas é ouvir com respeito e reconhecer seus privilégios e o seu próprio lugar de fala, né? Então, você pode falar com certa propriedade sobre aquilo, até certo ponto, né? E que está tudo bem isso. Então, eu acho que a gente não precisa ter medo, eu acho que a gente só precisa ter bom senso, respeito e exercitar essa escuta mesmo, né? Também fica chato você ficar perguntando para as pessoas, ninguém é seu professor, né? Você tem acesso à informação, então você vai atrás, você busca, mas não há um problema em se debater isso desde que esteja dentro daquele limite, assim, né? Eu tenho mais essa visão. Essa discussão ela é sempre importante, assim. Eu vou fazer uma pergunta que vale para vocês dois, se os dois quiserem responder, não tem problema, a gente traz os dois para a discussão. É que se vocês acreditam que essa representação LGBT ela tem aumentado com alguma expressividade, por exemplo, nas mídias. E de um jeito positivo, né? Então, eu acho que vem aumentando, mas eu acho que não pode ser contado isso como uma super vitória, uma coisa super woke, incrível isso. Eu acho que é muito bom, por um lado, mas eu acho que se a gente parar aí, tá, é legal a gente ver gays, e tal, em clipes, em novelas, em músicas e tal, só que a gente não pode parar por aí, eu acho. Às vezes a gente não pode tomar isso como uma super vitória, no sentido, é um ganho para todo mundo, porque se a gente pensar no local de fala, assim, em termos de classe, tem pessoas que não estão tendo acesso a nada disso. Então, sei lá, enquanto, sei lá, tem gays, brancos que querem pegar uma camiseta super legal na Renner, tem galera morrendo na rua, sabe? Então, isso acho que é muito... Aconteceu, acho que essa semana passada, daquela trans que teve o cabelo raspado. Gente, tipo, a gente consegue ver essas duas visões super que estão acontecendo. Então, acho que ter em mente pautas de classe dentro de local de fala é muito importante. Eu olho com bastante desconfiança com a mediatização aí das pessoas gays, né? Porque é muito mercantilizado também, né? Você começa a dar ascensão para essas pessoas, mas com interesse de venda, né? De mercantilização em cima dessa minoria. E aí você tem que olhar com preocupação, né? Também quando, por exemplo, a Rede Globo agora, ela vem se botando como aliada das pautas LGBT, que mais, né? Mas também a gente não pode esquecer da representação histórica que essa mesma emissora tem em retrocessos com relação a isso, né? Então, tipo, tudo bem você botar gay, lésbica na novela, mas ainda assim vai estar dentro de um papel extremamente ironizado, estereotipado. Você não trata essas pessoas para naturalidade e realidade, você vai tratar ali para ela cumprir um papel e ser engraçadinho, ou vai vender essa roupa que essa pessoa está usando, essa ideia de, né, tudo cosmética, assim. Então, é bom você ver a representação aumentando, desde que ela seja naturalizada, e não com um fim que você percebe que não é o fim ideal, né? E também não achar que, a partir do momento que está na televisão, o problema está resolvido, porque ainda assim a televisão é só uma representação que é manipulável de uma realidade, né? Então... Agora eu quero fazer uma pergunta para os dois. Se vocês já viram alguma representação que vocês consideravam muito pejorativa e prejudicial para a imagem da comunidade LGBT? Acho que o maior exemplo agora é aquele estampa com o Cro, né, gente? O que é aquilo? Tipo, sei lá, uma figura totalmente com estereótipos, engraçado, e nossa, todo mundo dá risada, olha que legal, né? E
Enfim, gente, é muito complicado. A gente viu já várias figuras, a Karina falou um pouco, né? Eu lembro muito do Zorra Total, assim, tipo, aquelas figuras do Olha a Faca, sabe? Que estão aí, eu pelo menos morria de dar risada, assim, tipo, nossa, olha só. E aí. Só que eu acho que isso hoje tem mudando, assim, o que aconteceu, porque acho que estamos indo certo, assim, até certo ponto. Pois é, na questão lésbica, ano passado eu fui ver um documentário sobre filmes lésbicos e 80% das personagens, elas morrem. Então isso é bem traumatizante, assim, quando você é uma menininha lésbica, você vai ver uma representação lésbica e uma do casal morre, assim. E até, tipo, séries como The Award, que foi, tipo, é muito legal para a questão lésbica, para um sentido, porque aí você tem um espaço de amigas que estão ali conversando, vivendo essa vivência lésbica, mas ao mesmo tempo tem várias questões problemáticas de, inclusive heteronormatividade representada em relacionamentos lésbicos, né, que aí você vê vários abusos, e também morre, né, morre 2 ali, morre 3, aí você fica com esse problema. Mas recentemente também eu vi um filme mais novo, que eu esqueci o nome agora, que é o contrário disso, é um filme meio high school, assim, com uma personagem principal lésbica, em que é tudo bonitinho, tudo acaba bem. Então, por um lado, esse filme é extremamente novo, ele é quase único, mas a gente tá vendo ali uma ascensão melhorada, né, mas também, no histórico geral, acaba sendo meio frustrante você procurar personagens lésbicas para seguir na televisão. Realmente. E falando dessa questão de representatividade, né, do que vocês comentaram agora, nessa última pergunta, me parece que essa representatividade nas mídias está sendo ainda muito estereotipada, né? Eu queria saber se vocês concordam com isso. Vocês acham que está sendo muito estereotipada em alguns meios, em algumas redes e alguns programas, por exemplo, se vocês tiverem exemplos à mente também pode trazer. E se vocês conseguirem pensar em exemplos positivos dessa representatividade, que não seja tão estereotipada, para trazer aqui para a gente também. Eu acho que atualmente, é que eu tô meio enferrujado com televisão, assim, eu confesso que eu não tô assistindo muito. Mas de série, assim, que eu lembro, que eu achei um trabalho bem legal, foi acho que o How to Get Away with Murder, que é a série lá, que há algum tempo traz bastante questões, acho que de um jeito legal. A Karina falou de filme High School, eu lembrei do Love, Simon, que foi super saiu e tal, é um filme bem açucarado e tal, romântico, etc. Mas eu acho legal esses exemplos positivos. Acho que de negativos, assim, estereotipados atuais, eu não consigo pensar assim agora. Só acho que o Crow passando agora pode ser, mas não foi feito atualmente, né? Eu acho que eu vou ter que me isentar dessa pergunta porque deu branco, assim. Parei para pensar em personagem, filme, tipo, minha mente fez assim. Eu até pensei num exemplo de filme muito bom, mas a representação é um casal gay, é extremamente abusiva e ruim, então acho que seria um bom exemplo, assim. Mas acho que Não, com certeza a gente ainda tem uma dificuldade em achar essas referências. Se a gente exclui a questão da televisão, que já não é a mídia talvez que a gente consuma tanto, né? A gente tem aí outros canais, a gente tem podcasts, né? Outros espaços que talvez estejam tendo uma maior representatividade, não tão estereotipada, mas ainda é um caminho longo, né? No caso da psicologia, o que dá para explorar sobre o tema psicanálise e sexualidade e que você possa destacar para a gente, Kaique? Então, quando eu vi essa pergunta, eu fiquei pensando em muita coisa, porque dá pra falar muita coisa, acho que a psicologia é um terreno muito fértil. E de legal, que dá pra destacar que é bem atual, bem recente. Alguns anos atrás, tipo 2017, mais ou menos, um juiz ele leu o código da psicologia, da profissão, e lá fala que psicólogos não podem fazer uma terapia de conversão, assim, como a cura gay, que ficou bastante. Todo mundo falava e tal. E
o juiz ele falou que era tipo, se tem uma pessoa querendo ser curada e o psicólogo não pode atender essa pessoa, tipo, ele vai ser barrado do seu fazer, do seu trabalho. Porque, mano, é bom assim, porque não tem o que ser curado ali. É uma discussão já exaustiva da psicologia, nenhuma teoria atual coloca a sexualidade, ainda mais de qualquer jeito, assim, como algum tipo patológico. O OMS tirou do grau de patologia, e acho que essa resolução do CFP é de 1999. Então, como que o juiz lê isso e fala isso, tira isso, sei lá da onde, né? E, bom, e da psicanálise, já para aproveitar o gancho, acho bem legal que desde o Freud, assim, não tô falando que o Freud é super cool, ele deu aí suas mancadas também, mas a psicanálise em si, enquanto construção, eu acho que a teoria é muito boa. É a que eu mais leio, a que eu mais gosto de estudar. Mas eu gosto bastante da noção dela, de que ela coloca o desejo aí da pessoa como algo do ser humano, assim, ainda mais de várias formas que ela aparece, do ser humano. E ele coloca justamente a pessoa fóbica, então aí uma pessoa com medo de altura, de multidão, e aí a própria pessoa LGBT fóbica, como a pessoa doente, o fóbico é a pessoa que tem um sintoma, é uma pessoa que alguma coisa ali traz uma inquietude nela que se refere a dentro dela. E aí é para isso que tem uma cura, isso tem uma teoria super boa, a gente cura assim para um preconceito. E acho que isso vem muito com informação, com debate, com educação, terapia também ajuda muito nesse processo. Eu acho que dá para compartilhar assim de início isso. Aí de psicanálise, se alguém quiser, assim, estiver assistindo, tem o canal do Christian Dunker, que é um psicanalista da USP, e ele tá super cool, assim, super top, ele tá com um canal no YouTube muito bom. E ele fala de bastante textos, tanto do Freud mais antigos, quanto leituras mais atuais, então é bem legal para quem tiver interesse. Obrigado, Kaique. Boa percepção. Acho que é legal trazer essa visão da sua área, né? E agora levando para a Karina, um gancho aí também. Karina, na UFSC, como que é a atuação de coletivos, iniciativas, grupos em prol das questões LGBTs, das questões de gênero de uma maneira geral? O que a gente tem na UFSC? Porque eu estou perguntando isso porque já ouvi falar muito de grupos importantes que vocês têm aí, e se você puder falar um pouquinho, acho que vai ser legal trazer essa ideia para cá também. Tá. Para ser bem sincera, assim, já faz aí uns 2 anos e meio que eu estou um pouco afastada das questões do movimento, né? Mas até então, em coletivo focado em questões LGBT e de gênero até tem, agora LGBT não me lembro, de um grupo que buscasse exatamente essas questões, assim. Era uma pauta que volta e meia entrava nas nossas discussões, mas não era algo tocado com exclusividade, pelo menos no meu conhecimento. Agora eu sei de grupos do movimento negro, questões de grupos de movimento feministas, aí de vários níveis, né, do radical, intersexual, do liberal, várias questões. Que aí dentro desses movimentos também tinham grupos de pesquisa específicos para outras militâncias. Agora, do LGBT, não me recordo, e também, assim, é até um pouco estranho, mas se eu parar para pensar, eu acho que não tem essa latência, tanto assim, sabe? Por mais que a gente deva buscar essas coisas, eu acho que isso é algo que tem que fugir à alçada da universidade, então a gente vai ter que ir para grupos que se formem em outros lugares, assim, porque dentro da minha experiência, de novo, né, do curso de design, a gente não tem problemas com essa questão da representatividade gay. Eu tenho uma professora que é lésbica, eu tenho um professor que é gay. Agora, eu não tenho professor preto, por exemplo. Então, indígena nem se fala, né, não lembro nem de ter estudado com aluno que fosse indígena. Então, tipo, acho ainda que isso é uma questão já mais naturalizada dentro do curso de design, a questão LGBT, que a gente tem outras latências muito mais importantes no momento, assim. Mas creio que é mais ou menos isso. É uma pauta sempre presente, sempre que você monta uma chapa, ou sempre que você vai
montar uma semana acadêmica ou um evento de design, isso estava ali, era uma pauta, a gente trazer pessoas que representassem isso, que falassem sobre isso, tinham palestras, tinham mesas de conversa, tudo. Agora, realmente, um grupo, para te dizer que focasse só nisso, não conheço e nem fiz parte, né? Então... É legal que você põe isso pra gente, porque somos da Unesp, né? Tanto eu quanto a Hanna temos o nosso foco aqui. E às vezes a gente esbarra numa coisa ou outra em relação a outras universidades que às vezes estão um pouquinho distantes da gente. E quando vem alguém que tem a propriedade para falar sobre o espaço, né? A gente chega em conclusões próximas um pouquinho das nossas. Também sou do design, né? Da Unesp. E a gente percebe que nessa bolha, vamos dizer assim, que a gente está, as coisas têm acontecido com uma representatividade legal, mas também não temos tantos grupos específicos para essa discussão. Aparecem alguns coletivos que a gente tem, que fazem algum trabalho, mas esse ponto que você tocou e que a gente vê, né, lá em Floripa, na UFSC, etc., numa capital, e que a gente também traz aqui para o interior de São Paulo, em Bauru, é que já está extrapolando a questão da universidade, né? A gente precisa ter o olhar para fora, ter esse ambiente fora para traçar essas conexões, realmente. Eu acho que o design é muito uma bolha. Tipo, a gente tem muita aceitação, muito apoio, e acho que a gente às vezes esquece um pouco de ver o para fora, porque a gente não vai continuar na bolha da universidade para sempre. E vocês acham que qual que deve ser o próximo objetivo a ser alcançado em termos de representatividade LGBT? Isso é bem complicado, né? Porque são várias coisas que a gente ainda precisa alcançar, mas eu acho que isso é uma questão que para mim ela é mínima ainda, é a questão dos direitos, né? De a gente ter direitos específicos defendidos pela nossa legislação. Homofobia não é crime, muitos casos de homofobia, como você conversou, né, sobre o que está sendo tratado da trollagem que fizeram no lugar de fala que a gente tentou, vocês estão enquadrando em caso de racismo. E aí a gente pensa assim, né, são duas pautas que elas se concordam quando são minorias, mas são coisas bem diferentes. Então, você também... A gente precisa dessas questões que abrangem a homofobia, né, o crime contra a sexualidade, e que a gente possa realmente ter algo para exigir que as pessoas nos respeitem, né? Não é o ideal é que todo mundo curasse seus problemas em si, em terapia, mas como, infelizmente, as pessoas elas atacam, a gente precisa se defender de alguma forma. Eu acho que a legislação, né, essa defesa da legislação mesmo, é muito importante ainda para a gente, porque a gente ainda não está no ideal, e eu sou não punitivista, mas até a gente conseguir que todas as pessoas sobrevivam, a gente precisa que todas as pessoas sejam punidas, né? Então tem um quê de justiça, assim. Quer falar, Kaique? Eu concordo bastante também. Eu acho que, para mim, principalmente, é a própria comunidade se articular mais, assim, por meio de coletivos, porque a gente vê muita no Facebook, etc., mas acho que ações práticas em coletividade, eu acho que ainda é muito pouco, e eu acho que muita gente nem sabe muito bem como começar. Aí, por exemplo, na faculdade, a gente tem o coletivo que alunos tinham, o Prisma, não sei como está essa situação atual, mas pelo menos no meu primeiro ano era o Prisma, e eu lembro que ele era bem vazio, eu ficava com um menino de Botucatu, ele fala a mesma coisa, que lá também era super vazio. Então, acho que assim, é uma crítica até, assim, uma autocrítica, porque eu nunca fui buscar sobre esses espaços, fazer parte, compartilhar, etc. E agora vem muito, o que estamos fazendo também, assim, sabe, enquanto um grupo, assim. Porque eu acho que é muito difícil você organizar um grupo tão misto, assim, tão, com tantas pautas, com muitas diferenças, etc. Eu acho que a gente está chegando numa época que a gente vê agora, sei lá, gays, piadas, tipo, odeio gay, sabe? É engraçado e tal, só que quando as pessoas, acho que, tipo,
tem uma leitura de fora com isso, fica um pouco complicado, assim. Então, gente, eu falo isso, mas assim, eu mesmo já soltei umas piadas assim com amigos, etc. Acho que a gente solta, mas eu acho que pensando assim, no meio político, a gente tem que articular para ver do outro lado esse discurso, sabe? Acho que principalmente no momento atual, a gente vê esses conservadores super se articulando, eles super estão comunicados, eles têm um nível muito bom de interação entre eles. Então, acho que a gente está na hora da gente fazer isso entre a gente também, sabe? Eu acho que espaços assim, como esse aqui, são bem importantes para isso. Mas é um grupo que também, se a gente pensar, a gente é muito distinto, né? É muito complicado também, às vezes, existem coletivos que se formam, existem movimentos que se criam com a pauta LGBT, mas a gente vê uma ascensão e uma dominância muito maior por parte dos homens gays, sem tanta espaço e abertura para as mulheres lésbicas poderem se posicionar. E aí não vou entrar na pauta bi porque já não está na minha alçada ali para falar sobre isso, né? Não sei como que se encaixa. Mas vi já muitas mulheres lésbicas se unindo, né? Hoje eu vejo mais coletivos de mulheres lésbicas do que encontrando mulheres lésbicas dentro de movimentos LGBTs, que são mais amplos para a questão da homossexualidade, né? Então, tem que ter tem essa questão, assim, de como que a gente vai unir um grupo que ele tem pautas muito distintas, e como que a gente vai encontrar essas pautas em comum, e ao mesmo tempo permitir que todos os grupos, todas as minorias dentro dessa minoria possam pautar suas questões, né? Então, a nossa desarticulação, ao meu ver, ela tem essa questão de que realmente a gente tem muitas pautas não em comum, e a gente tem a questão de gênero ali atribuída também, que entra dentro dessas nossas divergências, né? Não que seja de propósito, que seja de maldade, mas por uma questão histórica, os homens se articularam primeiro e conseguiram muitas coisas e continuam nessa articulação dentro de homens. Então, o espaço de as mulheres entrarem ali e discutirem, muitas vezes, é bem difícil, né? Eu, por minha parte, eu fui na primeira parada gay da minha vida no passado, porque eu sempre vi como espaço de homens, e hoje já, né, vejo diferente, vejo também que esse espaço nunca vai ser ocupado por mulheres lésbicas se a gente não ir de fato lá e ocupar, mas também entender quais que são essas barreiras que dificultam, né, essa ocupação. Então, é bem complexo mesmo a gente pensar como categoria a gente vai se unir para reivindicar coisas, sendo que essa união ela ainda está entroncada, né? Eu acho que Desculpa, Gui. Desculpa eu. Eu ia falar que eu acho que a união seria importante para a gente reivindicar direitos que meio que abrangem todos, igual direitos jurídicos, que a gente não tem muitos, e mais questões mais sociais, eu acho que é ok a gente lutar em grupos, mas questões jurídicas e no âmbito político seria muito bom a gente conseguir se unir, porque vai ter uma comunidade muito maior em torno para conseguir mover, né, tudo que a gente precisa. É que uma coisa depende da outra, né? Querendo ou não, para a gente conseguir montar um projeto legislativo que abranja todo, tipo, que abranja mesmo esses grupos, que a gente se sinta identificado, a gente precisa dessa reunião prévia. Então, não sei o que vem antes, o que vem depois. Com certeza a gente precisa de um aparato legislativo melhor, mas, ao mesmo tempo, como é que a gente vai construir isso é complexo, assim. Então, eu acho que é uma questão que vai acontecer como está acontecendo com a esquerda brasileira, de que a gente está percebendo que a gente concorda com muita coisa e a gente vai divergir lá na frente. Então, com a questão LGBT é a mesma coisa, a gente tem que olhar porque a gente concorda agora, depois a gente diverge, né? Então mas é complexo também, você não tem como exigir que uma pessoa venha fazer parte, no outro. Mas eu acho que essa conversa já é importante para a gente pintar isso na minha cabeça, na cabeça de vocês, de quem estiver escutando, tipo, o quanto que eu estou me permitindo fazer parte, o quanto que eu estou impedindo de outra pessoa fazer parte, né? Porque às vezes a gente olha só para o nosso lado. Mas é isso mesmo.
Acho que você trouxe isso com uma precisão extrema, assim. Muito importante essa colocação, a gente está atento a esses detalhes, né? E atento a essa movimentação que está sendo criada a cada dia, né? Melhorando a cada dia ou ultrapassando barreiras a cada dia. Mudando um pouquinho de foco, a gente começou a discutir um pouquinho no Erótica Lab, no grupo, né? Em relação a questões de tabus que envolvem a questão de gênero, a questão de sexualidade. E eu vou trazer uma pergunta, uma constatação que foi feita no lugar de fala trans que a gente organizou, foi o primeiro lugar de fala. A gente estava comentando se existia ainda um tabu sobre perguntar a sexualidade das pessoas, sobre ser algo ruim. No lugar de fala trans, foi levantado pelas nossas convidadas queridíssimas que demonstrar um interesse em saber, em perguntar, é positivo sim, dependendo do contexto que você tiver. O que vocês acham? Eu concordo bastante. Eu acho que se qualquer pessoa quer usar, tipo, querendo saber meio em tom de piada, em tom de, mas você é gay, sabe? Tipo, aquela coisa bem tosca mesmo. É totalmente diferente de uma pessoa, numa conversa, você ali, etc. E tipo, mas e aí, como é que é? E ao mesmo tempo eu acho que, por mim, assim, pessoalmente, por mim tudo bem, uma pessoa querer saber, mas também acho que essa pessoa tem que ter noção que pode ter pessoas que não vão querer falar, porque a sexualidade de cada um, eu acho que concerne a cada um, assim, de certo modo. E se a pessoa não se sentir à vontade para falar com uma pessoa, eu acho que a pessoa tem que estar pronta para ouvir esse não, assim. Particularmente na minha vivência, eu não lido muito com isso porque parece que tem lésbica estampado na minha testa e todo mundo já entende isso, assim, com exceções de algumas pessoas muito fora. Mas contextos que me incomodariam, por exemplo, seria no mercado de trabalho, assim. Eu sei que para algumas pessoas isso é importante, mas é bem pessoal, né? Vou falar de mim. Eu acho que se eu fosse contratado alguma coisa, eu acho que essa não seria uma questão, sabe? Eu não queria estar preenchendo uma cota, ou não queria estar, sabe? Tipo, como se aquilo fosse uma questão, quando não, porque é algo totalmente desassociado, né? Não é desassociado, porque é a minha realidade, é a minha vivência. Peraí, que tá me ligando, desliguei aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não gosto, assim, até porque já vivi situações no trabalho em que isso era bem desconfortável, né? Era dito e não dito de uma forma como se... E aí não tem nada a ver, assim. Mas eu acho que é tranquilo, assim, perguntar. As pessoas me questionam muito como é que eu me coloco como gênero, né? Porque eu sou uma mulher lésbica que não performa feminilidade. Então, o que me perguntam muito é essa questão, como é que eu me identifico? E aí, mas também não tem problema nenhum em falar, né? Me identifico como uma mulher lésbica. Mas é interessante que essas pessoas, elas têm essas dúvidas, porque realmente é difícil você categorizar assim, né? Então, você pergunta para a pessoa. Mas eu acho que é isso. Se alguém puder comentar mais sobre a sua visão do mercado de trabalho, porque eu já conversei sobre isso e a minha namorada, ela divergiu de mim. Ela acha que isso é uma pauta importante para você saber numa entrevista de emprego, por exemplo. Então, se o Kaique puder falar ali alguma coisa. Eu não sei, assim, não sei agora, não sei se consigo afirmar, se eu acho, por exemplo, importante perguntar numa entrevista de emprego, mas eu lembrei muito do meu último emprego, que foi num hotel, que era um escritório super pequeno, e aí sentava, era eu e mais 3 pessoas, aí tinha minha amiga do meu lado e meu chefe na minha frente e um outro cara, assim. Aí eu e minha amiga, a gente tava conversando lá, e, tipo, no meio do serviço, eu falei, eu fiquei com carinho, tá ontem. Aí o meu chefe fez assim, ué, você é gay? Aí eu, tipo, sou. Aí ele, tá. E, tipo, morreu o assunto, sabe? Tipo assim, sem nenhuma questão. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, trabalhos que eu já fiz como garçom, bartender, etc., já ouvi muitas piadas, tanto de chefes, assim, do dono do bar, quanto de cliente mesmo, assim. Porque, sei lá, tipo, tá no espaço, daí acaba fazendo comentário de os viados lá, tal, sabe? Então, eu acho, quando é nesse sentido, assim, é bem complicado, assim, que naquele momento ali, que eu tava sendo garçom, que, assim, era por uma noite só, eu só queria ganhar meus R$ 80 e ir embora pra minha casa, eu deixei passar. E até mesmo por um medo, tipo, de chefe, de cobrança do cara, tipo, sei lá, acabar a noite e falar, então, não vou te pagar porque não gostei
do que você falou pra mim porque você foi abusado comigo, sei lá. Então, eu acho que a questão de trabalho entra muito, assim, nesse sentido. Acho que trabalho também é importante falar, porque, assim, aconteceu isso em 2 bares e eu não voltei mais nesses bares, nem como cliente, nem como garçom, etc. Mas eu pude fazer essa escolha. Eu tenho um amigo que ele falou que no ambiente de trabalho dele, ele convive com piadas, assim, com comentários, etc., o dia inteiro. E ele fala, eu não consigo falar nada porque eu tenho que pagar minhas contas. E, tipo, não acho que emprego, não consigo sair disso. Eu acho muito legal a gente falar um discurso, temos que achar um trabalho que realmente não veja uma diferença, que trabalhe essas questões, etc. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil no discurso, no sentido prático mesmo, assim, tipo, das pessoas que têm que ir lá e pagar conta e tal. Pra mim, tipo, se as pessoas fazem uma piada, algum comentário eu respondo, mas aí, tipo, nesse caso, que dependia desse dinheiro, aí eu já não consegui fazer. Tipo, o fator dinheiro, e aí, de novo, a falta de classe entra muito nisso. Sim. Eu já tive, onde eu trabalhava, eu tive essa questão, era uma assembleia, né, legislativa, então existia uma lei de vestimenta, literalmente, porque estava dentro da legislação, em que mulheres poderiam usar ou calça, ou saia, ou vestido. Então, se estava calor, eu não poderia usar uma bermuda, ou shorts, como os homens utilizavam, sabe? Mas, ao mesmo tempo, desde os 2 anos de idade, eu não uso saia e nem vestido. E aí, como é que tu me encaixa? Eu acabava ignorando isso, né? Mas também sofri essas represálias indiretas. E não era nem do meu chefe, ou do meu coordenador direto, era das pessoas que trabalhavam em volta da gráfica, que me incomodava bastante, assim. E ao longo do serviço eu fui conquistando algumas pessoas, que eu vi que tinham esse distanciamento a princípio, mas depois acabei conquistando, assim. Mas as pessoas que não conviviam comigo mantiveram do início ao fim uma postura extremamente desconfortável mesmo, né? De olhar quando tu passar, de rir baixinho, comentar alguma coisa. Então é bem constrangedor e difícil mesmo, assim, né? De como é que você vai lidar isso somente trabalho, exatamente pelo que o Kaique falou, porque é uma questão de sustento mesmo. Como é que você vai, né, impor alguma coisa se aquilo é o que você depende para ganhar dinheiro? Então, bem complexo, bem complexo. Eu acho que tem muita questão do estereótipo também, né? Do que é ser mulher lésbica, do que é tudo isso. Tipo, tem um estereótipo muito grande que às vezes nem se encaixa no que a gente é, mas as pessoas acham que se encaixa, decidem criar uma coisa em cima disso. Mas, enfim. Vocês acham que a sociedade já está preparada para um discurso mais a fundo sobre a nossa comunidade? Eu ia responder isso de outra forma, se fosse no primeiro lugar de fala, mas eu acho que a gente recebeu uma prova viva de que tem um setor da sociedade que está completamente despreparado e não receptivo para essas pautas. Eu acho que está aumentando os nossos ambientes de conversa, eu acho que as pessoas estão mais receptivas, mas existem grupos extremistas que a gente não tem vez real, assim, a gente não tem vez nem de conversar entre a gente, porque eles queriam barrar isso, né? Querendo ou não, era uma discussão ali mais fechada, não tinha uma grande repercussão, e eles sentiram essa necessidade incontrolável de boicotar um espaço que só ganhou mais relevância porque eles fizeram isso, porque se eles não tivessem feito isso, era só uma conversa despretensiosa, né? Então é bem doido, assim. Nossa, eu ia falar a mesma coisa, basicamente, que eu mudei um pouco minha resposta, assim. E você falando agora, eu lembrei muito daquela foto do. Não é o Feliciano, é o outro cara lá. Que, enfim, acho que foi algum debate lá, ele tá, tipo, super gritando lá, daí tem um ativista lá, super com uma cara meio, tá bom, sabe? Tipo, e acho que é realmente esse choque, assim. Então, eu acho que, num sentido, assim, de estar pronto, eu acho que se a gente deixar como tá, eu acho que nunca vai estar, assim, uma sociedade utópica, todo mundo se amando, etc. Porque até em países, assim, sei lá, de capitalismo avançado, que a gente super vê como modelo, etc., tem muitas questões, assim, dentro, internos. E aí a gente consegue ver várias coisas, principalmente de racismo, que acho que não vou entrar porque não
não é meu espaço. Mas pensando assim, acho que nunca vai ser 100% pronta, e isso acho que a gente tem que continuar insistindo. Então fiquei muito feliz quando você falou, gente, não, a gente vai fazer, a gente ficou meio aí e tal, mas não, a gente vai fazer esse debate porque é muito importante fazer acontecer. E eu acho que é justamente isso, fazer acontecer, não importa o quanto de ataque a gente receba, assim, tipo, na medida do possível, com uma segurança e tal, mas fazer acontecer, assim. Definitivamente as nossas respostas mudaram depois do acontecimento de 2 semanas atrás, né? E só mostrou que os ambientes virtuais que a gente está se acostumando aí há 2, 3 meses quase de quarentena, eles não são ambientes totalmente super preparados ou que estão te protegendo a todo instante, né? Não estamos blindados desse tipo de situação, infelizmente, né? E o que aconteceu, por um outro lado, ajudou, igual a Karina comentou, ajudou a dar voz, né? Ajudou a levar o nosso tema para um protagonismo que fez a gente mudar um pouquinho as formatações, mas que fez ter um alcance maior, que parou a Unesp, que fez a Unesp olhar e falar, meu Deus, a gente precisa repensar e voltar a tocar nesses assuntos, né? E aí a gente está indo para um fim de semestre. Isso acontecer agora foi revelando casos, né? Igual o Kaique trouxe exemplos, Hanna trouxe exemplos em outros momentos de discussão, que outros ambientes virtuais, né, estão sendo também invadidos, né? Com pautas feministas, com pautas de discussão de gênero, e ambientes que às vezes nem estão discutindo essas pautas, como aulas de inglês para criança, né? Então, vira um campo minado, complexo e bem difícil aí de lidar. Eu vou voltar uma pergunta aí para a Karina, pensando no ambiente onde eu e a Karina nos conhecemos, onde a gente teve mais proximidade, vamos dizer assim, que foram no Zenith Design, né? A gente se conheceu no Zenith Design, que são os encontros nacionais de design, e olhando para os Zenith Designs, na sua participação no evento ou na participação das mesas de debate, enfim, você reconheceu algum avanço claro na forma como nós, como designers, trabalhamos a questão LGBT? Houve mais discussão ao longo, por exemplo, dos últimos Ns que você participou? Tá igual? Pode melhorar? Eu só vou puxar um linkzinho rapidinho da discussão que a gente teve anterior, que é a gente está mudando essa forma de se falar e as formas de agressões também estão mudando, né? E como as pessoas têm facilidade de agredir as outras quando elas não podem ser identificadas ou quando elas não podem receber uma resposta franca e direta. Elas estão cada vez mais covardes e cada vez se escondendo mais, né? E como isso está dando brecha para degeneralizar essas agressões, sem chance de revolta, né? De retorno por parte das partes agredidas. O que não é o caso porque vocês estão indo atrás dos cabimentos legais, assim. Mas sobre o N-Design, olha, assim, te falar que eu não vi muita mudança desde o primeiro que eu fui ao último que eu fui. Eu achei que as pautas LGBT, assim, não vi elas sendo tratadas de uma forma que eu considero que deveriam ser melhores tratadas ou piores tratadas. Acho que é por parte dessa naturalidade que já tem dentro do design disso. Eu lembro de um caso em Curitiba que, né, parou ali o encontro e as pessoas começaram a conversar sobre isso. Acho que foi um caso de racismo, não sei se tu me corrige. E aquilo foi muito importante, assim, na minha opinião, porque, por exemplo, se tivesse sido outro caso, se tivesse sido uma agressão homofóbica, eu acho que também teria tido um acontecimento parecido, porque houve uma situação e a partir daquele ponto de situação, o evento ele mudou. O evento ele tinha outro enfoque e a partir daquele momento tudo paralisou e as pessoas todas sentaram para discutir isso. Eu sinto falta, sempre senti falta disso dentro dos encontros de design. Eu acho que a gente discute muitas coisas, cada um numa salinha, e eu acho que a gente podia massificar e generalizar um pouco mais as discussões, essas pautas que são importantes dentro da nossa sociedade.
Mas também criticar um evento ou criticar o outro, eu acho que todos, na verdade, seguiram ali uma mesma ideia, e eles buscaram chamar pessoas de diferentes representatividades para ministrar em diferentes espaços. O N Curitiba aconteceu uma coisa excepcional, uma coisa triste, na minha opinião, porque foi um caso absurdo de agressão, assim, né, de verbal, e até das pessoas se segurarem, foi um caso absurdo mesmo, no qual mudou ali a guinada do evento e as pessoas pararam de discutir aquilo. Mas, ao meu ver, foi impressionante, assim, o impacto que aquilo teve em mim mesmo. A visão que eu comecei a ter sobre as pautas de racismo mudou muito quando eu vi um caso extremo e eu vi a repercussão das pessoas que tinham lugar de fala sobre isso, subindo ao palco e falando incansavelmente sobre isso. Foi realmente transformador, assim. Então, se eu pudesse dizer, eu acho que faltaria isso, faltaria a gente conversar de uma forma massificada sobre as coisas, assim, de não quem quiser ouvir, entra na salinha que quer ouvir e conversa, mas todo mundo que está ali fazendo parte daquele evento tem um momento de ter que escutar, mesmo que, né, porque vai, tipo, fica meio chato também, se tá todo mundo ali, você vai pra barraca fazer sei lá o quê, tipo, é meio que botar uma pressão mesmo para as pessoas discutirem aquilo que elas não querem discutir, porque é muito fácil a gente se isentar da discussão, é muito fácil a gente fingir que nunca ouviu, é muito fácil a gente ignorar, né, deixar nosso amigo falando bosta e segue a vida. Então, ao meu ver, é isso, a gente não forçar, mas como organizador de um evento, a gente organizar de uma forma que propicie discussões realmente massificadas, assim, que a gente saia do crescimento individual e a gente passe por um crescimento de categoria, de estudantes de design, que a gente busca, que era a minha briga no N sempre, né, no conselho, que eu ficava, o encontro, ele tem um potencial incrível, a gente está cheio de pessoas, e, obviamente, as pessoas vão para lá com outro interesse, elas vão para o interesse de conhecer pessoas novas, de festa, de melhorar ali, ir num workshop e melhorar um pouquinho ali uma especificidade sua, mas a gente perde essa oportunidade de juntar um monte de gente que forma toda uma categoria de estudantes, que potencialmente vai formar toda uma categoria de profissionais e professores, e a gente deixa esse espaço de crescimento mais individual do que coletivo. Então, se eu tivesse uma crítica para abordar, eu acho que é isso. A gente está muito focado nesse crescimento individual. Eu sou sempre a favor de a gente ir para um crescimento de categoria, né? Porque não adianta nada eu ser desconstruída e eu, né, tipo, ter esse porte de sei sobre as coisas. Não adianta nada se as pessoas ao meu redor, elas também não estão dentro dessa discussão, porque só assim a gente vai começar a mudar a cabecinha de todo mundo, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Deixa eu tirar só uma dúvida, esses encontros são, tipo, várias salas que ocorrem palestras, etc., ao mesmo tempo você escolhe qual que você entra? E eu até acho legal, né, porque aí cada um monta o seu encontro da forma que tem mais interesse para ele, mas falta ainda, tipo, um momento de todo mundo, assim, sabe? Uhum. Porque o único momento que é todo mundo é festa. E aí ninguém quer discutir, né? A gente quer beijar na boca, a gente quer fazer várias coisas. Então, é mais ou menos isso, assim, eu sempre vi como um ambiente incrível de crescimento, mas extremamente individualista. Mas é bem isso mesmo. Achei muito importante as coisas que você pontuou, porque eu estou em organização de evento da Unesp de design e eu vou levar essas pautas que você colocou para eles, porque eu achei muito importante e relevante que eu nunca tinha parado para pensar. Agora é minha pergunta, né? Olhando de fora, parece absolutamente natural imaginar os estudos sobre sexualidade sendo discutidos na psicologia. Sempre foi assim? Como que você viu essa evolução desde que entrou na universidade, o Kaique? Sempre existiram discussões sobre esse tema tal. A professora que está fazendo estágio, ela tem esse estágio aí, acho que quase 10 anos tal. Uma outra professora que eu fiz parte do grupo de estudos, ela desenvolve assim, estudo com pessoas trans há bastante tempo também. Só que eu acho que sempre muda um pouco a temática principal dentro desse grande leque.
Então, acho que uma coisa que vem aparecendo bastante é, tipo, ambiente de gamers, de games de jogos online, gamers, etc. Relações de poliamor, umas coisas meio assim que no meu primeiro ano eu não via, e aí depois do terceiro, quarto ano, eu comecei a ver mais, assim, um debate mais sobre outros assuntos. Quando a gente fala de psicologia, acho que desde sempre existiu um grande debate. Na história, se a gente vê uma coisa mais patológica e vamos colocar um sintoma e uma coisa, uma cura tal, hoje não é mais assim. Inclusive, se vocês souberem de psicólogos que fazem uma prática assim, tipo, querem reverter uma sexualidade ou fala que Deus, isso não é uma moral boa, tal, é totalmente antiético, isso não é uma prática psicológica, denuncia, é muito importante isso. O Facebook do Conselho de Psicologia, ele responde muito bem, assim, acho que em poucas horas ele dá uma resposta. Então, acho que é bem importante saber disso. No meu primeiro ano até hoje, assim, sempre teve discussões acerca desse tema, assim. Eu acho super importante traçar essas conexões aí dessas análises que vêm do design, dessas análises que vêm da psicologia, conectando aí num tema comum, né? A gente vai entrar na nossa última pergunta, então para quem está assistindo, que está agora no chat, deixa sua pergunta, seja no chat do YouTube, seja em algum canal de comunicação nosso, que vai estar todo mundo de olho e a gente vai tentar trazer um pouquinho essas perguntas. Então assim que eu terminar, eu já vi que tem 2 perguntas na nossa transmissão, no nosso chat. Assim que terminar, eu já leio e a gente já traz isso para as pautas aqui. Mas a última pergunta é uma pergunta um pouco ampla para vocês devagarem aí como acharem melhor, que é dentro desses desafios, a gente estar representando a sigla LGBT, que desafios a mais você consegue enxergar dentro do seu contexto de trabalho, do seu contexto de estudo, ou de vivência ou de interação social? Então, acho que é mais para dar uma exemplificada, trazer aí uma última questão para a gente analisar junto. Ok, eu vou responder. Bom, eu acho que essa pergunta é bem importante, porque assim, eu como homem, gay, cis, etc., eu nunca temi pela minha vida nesse contexto. Eu acho que isso é muito importante falar. Acho que o maior desafio, assim, para mim, pensando sobre minha sexualidade, foi mais, sei lá, uma época de escola, que rolava um bullying ali, mas que eu mesmo ficava mal, assim, mas não entendia exatamente o que estava acontecendo. Eu nunca tive pessoas próximas, assim, da família, amigos, etc., que pudessem falar meio o que estava acontecendo. Mas aí, com o passar do tempo, cursinho, faculdade, etc., foi ficando suave. Mas eu acho que... Nossa, eu divaguei muito agora, fui longe. Esqueci a pergunta. Calma, deixa eu voltar aqui. Tá. Então. O que eu tava falando? Ai, gente, o café vai acabando o seu efeito, a gente fica assim. E meu computador travou. Ô, Gui, repete a pergunta que eu também perdi. Repetindo a pergunta, resumindo a pergunta, para vocês falarem um pouquinho do desafio de representar a sigla LGBT no contexto de trabalho, estudo, vivência ou interação. Beleza. Então era isso mesmo. Então, de vivência, eu acho que é isso. E aí, hoje, psicologia é um campo bem aberto, assim, eu vejo isso. Como eu falei, a gente tem uma ala conservadora, mas eu vejo que são poucas pessoas, são poucos profissionais, assim, que têm essa mentalidade. Então, eu fico muito feliz, assim, dessa minha profissão, desse caráter dessa profissão, das pessoas que são meus colegas de profissão, que levam isso à frente, assim. Que como desafio principal, isso não só nesse sentido, mas a psicologia é chegar para todas as pessoas. A psicologia, ela é muito ainda vista como de uma maneira clínica, que querendo ou não, só quem tem um dinheiro ali para fazer uma terapia uma vez por semana, que não é barato, consegue ter acesso a isso, esse serviço de saúde. Então, eu acho que um dos principais desafios no que concerne principalmente a minha prática, meios da minha prática profissional chegar a pessoas que não têm acesso ali à informação, ao poder aquisitivo, etc., porque são essas pessoas que mais estão levando paulada, que estão morrendo nas ruas, etc., e que muitas vezes são esquecidas, assim. Então, eu acho que vai mais de encontro nisso, assim, essa pergunta.
eu me identifico com as coisas que o Kaique falou na questão de eu também nunca sofri um perigo de vida por ser lésbica, né? Sofri já diversas agressõezinhas, coisinhas ali, coisinhas aqui, que incomodam a nossa existência, mas que não exatamente me ameaçam, né? E então já reconheço isso como um privilégio total, né? Porque apesar de ser lésbica, eu tenho uma relação familiar muito legal, eu sou branca, minha família tem condições financeiras, eu estudei no federal, estudei em colégio particular, então, tipo, várias coisas ali que, por mais que eu tenha um lugar de fala, eu não tenho toda aquela vivência de quem sofreu muitas coisas por causa disso, né? Eu tenho bastante empatia e eu percebo, eu escuto, porque, querendo ou não, estou nessa vivência, mas eu acho que é muito importante você também perceber seu privilégio ali, fazer um exercício de empatia, de ver que, ok, sofri várias coisas, mas tem gente que está sofrendo muito mais, e como é que eu vou intervir para quem realmente está sofrendo, né? Porque também não entrar naquela que é individualista de tipo, eu sofro, então eu mereço. Sim, de fato, a gente merece o mundo, todo mundo deveria merecer o mundo, mas a gente tomar o cuidado de perceber quem realmente está precisando disso. E aí, falando da função do designer gráfico, né? Porque design é uma área muito ampla, mas eu vou falar da questão da comunicação como design gráfico. A gente tem um poder muito grande na comunicação e a gente tem uma responsabilidade muito grande como comunicador. Toda a mensagem, toda a comunicação, ela sai com uma intenção, ela sai com uma informação. Então, é nossa função a gente se responsabilizar sobre isso e perceber o que está acontecendo. Às vezes entra muito na questão que o Kaique falou de, ou é isso ou eu perco o emprego. Mas tem situações, e como eu tenho o privilégio de, se eu perder esse emprego, eu ainda tenho uma base, eu ainda tenho outros empregos, outros freelas, às vezes eu dizer não como comunicador e falar, essa mensagem está errada, ou, né, falar da forma certa. Isso que vocês estão querendo informar, ele entra em várias normatizações que não são legais, né, tipo, azul para menina, azul para menino, rosa para menina, ou questões de cuidados que a gente tem muita responsabilidade. Então, a gente olhar para a comunicação não só como uma execução de um serviço, mas como uma responsabilidade que a gente tem no nosso papel profissional, assim. Acho que vocês foram incríveis nas respostas, deu para a gente finalizar bem o que a gente tinha preparado e agora dá para a gente dar uma olhadinha nas perguntas. Eu vi que tinham duas pessoas na hora que a gente comentou de sugestões, filmes, séries, etc., que trouxeram sugestões também. Então, Supermães da Netflix e a websérie Leve para Sair do coletivo Lúmica. Então, fica aí dicas de duas séries, conteúdos aí para a gente acessar. Eu vi que já tem duas perguntas, vou ler essas duas perguntas. Se mais alguém tiver, joga também em algum canal de comunicação com a gente. A primeira pergunta é a seguinte: quando a curiosidade de uma pessoa hétero se torna ofensiva, qual a linha que divide esses dois pontos? Uau, realmente, né? Muito difícil. E a primeira coisa é respeito, é pensar, tipo, que são pessoas, são seres humanos, não são coisas, um objeto ali sexual. Eu acho que tirar um pouco desse lugar, eu super sou a favor das pessoas viverem experiências quaisquer na sua sexualidade, desde que haja consentimento, desde que haja respeito, desde que haja conversa, etc. E eu acho que, assim, sempre comunicar, eu acho que uma coisa que aparece bastante como queixa, isso tanto conversando com amigos, etc., quanto até numa clínica, assim mesmo, de psicologia, e dentro de uma relação entre duas pessoas, uma não comunicar as intenções para a outra. E, tipo assim, olha, pra mim até agora eu fui hétero, mas, assim, tô com uma vontade, etc., o que você acha disso? Tá tudo bem pra você? Ah, tudo bem, vamos beijar aqui. Ah, tá, beleza, foi. Então, acho que, assim, separar contextos adequados para isso, comunicar muito bem isso, pensar, não criar expectativas, eu acho. E acho que, principalmente, acho que isso que eu comecei falando, não encarar como um objeto sexual. Eu acho que a Karina pode falar muito melhor, mas o que
muitas amigas minhas conversam, assim, principalmente de coisas que elas passam, assim, de menina realmente tratar, assim, como um objeto. Ai, vamos dar selinho, amiga, vamos dar selinho, amiga. E ela tá tipo, mano, deixa em paz, sabe? A questão da fetichização, ela é básica, assim, tanto por uma questão de, sei lá, o cara sempre tem fetiche de ver duas minas se pegando, mas a própria, tipo, mina que quer se pagar de bi porque isso é descolado, e aí ele vai lá e fica com a mina, tipo, isso também é uma fetichização, isso é uma falta de... É uma insensibilidade, uma irresponsabilidade com uma pessoa que de fato vai sentir isso, sabe? A curiosidade eu acho legal, mas tem várias formas de você sanar a sua curiosidade. Você pode perguntar para um amigo hétero que tem mais conhecimento sobre essa curiosidade, você pode perguntar para uma amiga que você realmente tem intimidade sobre a sua curiosidade, e você pode tirar a sua curiosidade desde que você pense que essa curiosidade ela está se referindo com uma questão de uma pessoa que potencialmente causa dores a essa pessoa. Porque, tipo, isso é algo que é muito bom, faz parte da personalidade dessa pessoa, mas que, historicamente, é uma representação, é perseguido e é machucado. Então, pô, vou fazer essa pergunta, mas pensar assim, será que essa pergunta ela não vai machucar? Ou será que essa pergunta, ela não... Né? Então, tudo bem ter curiosidade, mas existem várias formas de você suprir a sua curiosidade sem necessariamente você perguntar para essa pessoa. E é muito mais interessante você debater com essa pessoa do que você perguntar o beabá para ela, porque, como eu disse, a gente tem que tirar um pouco desse posicionamento que a pessoa que tem um lugar de fala, ela tem o papel de ser professor. Não, ela tem o papel de ter uma propriedade para falar sobre aquilo, de ser uma fonte direta, mas não necessariamente de te explicar tudo, né? Então, tem essa linha tênue, mas é tudo uma questão de empatia mesmo, né? De você, não sei o que é isso, mas vou me pôr ali minimamente no lugar dessa pessoa e pensar até onde eu posso ir com uma pergunta, ou até onde eu posso ir com uma brincadeira. Acho que é isso. Sem dúvida. Se colocar no lugar, avaliar esse nível de intimidade ou não, né? Saber para quem perguntar. A segunda pergunta aí é nessa linha, talvez você já tenha respondido, se alguém quiser complementar, que fala o seguinte: como podemos questionar a sexualidade na prática sem desrespeitar? Para alguma dúvida de vivência mesmo. Eu não sei se travou, mas aqui não deu para ouvir muito bem a pergunta. Você pode repetir? Posso sim. Ela pega o gancho da anterior, como podemos questionar a sexualidade na prática sem desrespeitar? Vocês falaram um pouquinho disso, mas se quiser complementar. Eu acho que... eu não entendi muito bem se a pessoa quis questionar uma outra pessoa ou se questionar outra pessoa, acho que você está... se você não tem intimidade com ela, se você não está num contexto adequado, você sair perguntando para uma pessoa, tipo, mas será que você é gay mesmo? Acho que é bem uma coisa aversiva, assim. Acho que, sei lá, se tá num contexto ali de amigos, você contando uma experiência e tal, e eu penso pensar, será que você não tá com uma vontade, algum desejo? Como que é isso para você? Eu acho que é diferente. Acho que a pessoa se questionar, agora, se caso a pessoa esteja se questionando, eu acho válido, assim, que principalmente, acho que isso a gente vê bastante na faculdade, assim, que a gente é jogado no mar de várias pessoas, de várias vivências, e a gente está tendo acesso a uma informação, a discussões que às vezes a gente nunca teve, e a gente começa a ficar com uma coisa, assim, mas eu acho que a Karina falou muita coisa boa, assim, no sentido de não desrespeite o limite das outras pessoas, não encare como uma pessoa, saiba que você pode só causar dor na outra pessoa. Eu acho que esse é o limite, assim, que você pode pensar como uma boa base. Assim. Pois é, essa questão do questionar também me ficou encucando, assim, como assim questionar? Você tem dúvida se aquela pessoa ela é lésbica, ou ela é gay, ou ela é hétero, e você quer perguntar para ela para tirar dúvida. Ou você não bota tanta fé que essa pessoa seja tão lésbica assim, ou tão gay assim, são coisas diferentes, né, esse questionamento. E a intenção desse questionamento, se você tá afim da pessoa, você quer saber se ela realmente está jogando no teu time, acho que não tem problema perguntar, sabe? Tipo, é uma questão direta. Mas também essa é uma pergunta que ela é respondida indiretamente de várias formas, porque como seres sociais que nós somos, nós nos relacionamos com outras pessoas, e as pessoas com quem nós nos relacionamos colocam a gente em relacionamentos heterossexuais, homossexuais,
monogâmicos, não monogâmicos. Então, você pode interpretar também pelo passado dessa pessoa, ou por pequenas coisas que com certeza essa pessoa vai falar. Normalmente, a gente tem interesse em outras pessoas, a gente acha pessoas bonitas, a gente tá flertando com alguém. Então, com um mínimo de intimidade, um mínimo de prestar atenção nessa pessoa, você já consegue entender. E se realmente ficar uma dúvida, provavelmente essa pessoa é bi, então, também não tem problema você perguntar, assim, né? Mas é realmente isso. Como assim questionar, né? O porquê que de você querer questionar isso? Por que isso é tão importante para você? Porque cuidado a gente tem que ter a todo momento, não é porque a pessoa é hétero, homossexual, que a gente vai deixar de ter cuidado de tratar sobre esse assunto. Então, qual que é a necessidade, qual que é a sua intenção em saber disso? É um interesse pessoal? É um interesse de quê, né? Então, me fica meio assim, como eu não recebo muito essa pergunta, normalmente minhas amigas respondem, a pessoa, ela vê e interpreta, para mim fica meio confuso, assim, mas eu boto fé que meninas lésbicas que representam mais feminilidade, seja mais engraçado, assim, essa dúvida que fica cutucando a pessoa e ela vai lá e pergunta, né? Mas é isso, acho que tudo bem questionar, mas a gente tem que analisar a nossa intenção. É uma intenção de puro capricho, então não tem muita necessidade, né? Mas... veio muito na cabeça uma festa no nosso contexto universitário e tal, e é justamente isso, tipo, às vezes você vai chegar, fica lá naquele flerte, naquela olhada e tal, e aí às vezes você vai chegar e falar, e aí, você beija meninos e tal, e aí você pode receber um não, às vezes pode receber um sim. Eu acho que educação, empatia, tudo isso vai bastante de encontro, e acho que a sua real motivação, esse interesse seu, como a Karina falou. A gente recebeu mais uma pergunta. A gente recebeu mais uma pergunta no YouTube. Vou ler aqui para vocês, que sobre o risco de ser tecla batida nesse contexto político, vocês sentem mais medo? Perceberam mudanças na vivência perante o empoderamento de movimentos conservadores? Eu vou falar pessoalmente como foi para mim. Acho que desde da eleição do Bolsonaro, etc., que a gente vê mais discursos conservadores, extremistas, enfim, minha vivência pessoal, eu acho que, tipo assim, ter uma pessoa no poder com um tipo de discurso que fala, tudo bem, você pode desse jeito, tudo bem, você tem esse pensamento, olha como é legal, esses viados, eles que ficam em casa, é gente, sabe? Eu também concordo com isso, é gente, então beleza, tá tudo bem com esse pensamento. E não é assim, sabe? Mas eu acho que como que muda, assim, como tá mudando atualmente, principalmente eu acho que esse ano que tá intenso para tentar definir em uma palavra, eu acho que está havendo, sim, uma maior repercussão de discursos conservadores, mas, ao mesmo tempo, eu estou vendo, assim, até, tipo, de grandes empresas, assim, respostas à altura, assim. Então, aí acho que é uma outra discussão, que acho que vocês de design podem falar melhor sobre colocar ou não a bandeira contra o fascismo, etc. Eu acho que é um debate importante, assim, no sentido de, ao mesmo tempo que tem um discurso de muito ódio, de muito conservador, assim, nesse sentido, muito ataque, a gente está tendo uma resposta também em direção a isso. Nesse momento que a gente tem que ver realmente quem está ali pela gente, quem são reais aliados, quem são, o que a gente quer consumir, o que a gente não quer consumir, o que a gente tem que ficar de olho, porque realmente a gente está uma loucura o cenário político. Acho que ninguém mais está com saúde mental para ficar aguentando ver notícias o tempo todo. E eu acho que aí vai muito uma cobrança pessoal que acho que pode acontecer nesse período, de querer absorver tudo, saber tudo e querer resolver tudo. E, gente, nesse momento a gente não vai conseguir resolver tudo. A gente faz o que está no nosso alcance, sabe? Acho que foi isso, acho que eu divaguei demais, na verdade. Não sei. Foi ótimo. Eu tenho muito medo. Eu tô sentindo cada vez mais medo. E eu tô sentindo esse medo porque eu vejo grupos extremistas que até então estavam ali mocosados, alimentando seu ódio, medo, né, da repressão. Hoje eles têm uma representação de maior poder do nosso executivo, que é o nosso presidente, e que me gera muito medo. Me gera muito medo dessa legitimidade que o nosso presidente dá, nosso presidente, caramba, que ele não é presidente, que o Bolsonaro dá para essas pessoas
executarem seus crimes e terem orgulho disso. Eu acho que o orgulho do fascismo me dói muito, está mostrando as garras cada vez mais. Quando agora, meu pai é extremamente bolsonarista, né, então o que eu vou falar é o que eu estou percebendo, assim, dos perfis dele. O Bolsonaro vai lançar um novo partido político, Aliança pelo Brasil, e aparentemente o número desse partido político é 38, por causa do revólver. E isso me dá muito medo. Me dá muito medo essa legitimação, porque não bastava ser um ambiente com argumentos extremamente tóxicos e com opiniões extremamente genocidas também, mas eles estão cada vez mais agressivos e cada vez com menos medo de serem agressivos explicitamente, porque é óbvio a relação que tem com a arma e o número do partido, e é óbvio a relação que tem com a arma com o ódio que eles sentem pelas pessoas que não representam essa normatividade branca que eles pregam. Eu tenho muito medo, e eu estou com medo de uma guerra civil batendo na nossa porta a qualquer momento. Eu acho que isso é um pouco porque eu estou nessa ideia também de estar em quarentena, a gente começa a ficar com muito medo, mas eu acho que, assim, as peças estão ali, né, e elas estão mostrando as suas garras, e a gente tem que começar a pensar realmente como que a gente vai se defender, porque essas pessoas estão cada vez mais sendo legitimizadas e cada vez se sentindo mais orgulhosas do ódio que elas sentem. Então, isso me dá muito medo. E como designer, pensando nesse sentido de comunicação, cara, não sei, assim, eu acho que, tipo, eu acho que eu não acho mais nada, eu acho que é só isso mesmo, eu tô com medo, é o ponto. Eu acho que só para ir de encontro, assim, que acho que eu não falei, eu também acho que você falando é um misto de medo e angústia, e sei lá, pelo menos pessoalmente para mim, eu oscilo muito num negócio tipo, eles querem matar a gente mata eles primeiro, tipo, sangue nos olhos também, e o outro lado meu vem super, tipo, não, são pessoas que estão, aí falta instrução, falta educação, a gente tem que fazer um trabalho de base, foi o erro, etc. Aí a gente vê a notícia e fala assim, mas nossa, se caísse um meteoro, assim, e, enfim, tem uns textos novos muito bons de psicologia desse tema que eu estava lendo. Em tempos de medo, a gente regride a uma posição muito do tipo, se a gente tirar tal coisa, vai acabar tudo. Eu acho que o meu real medo, principalmente, vem no discurso das pessoas, em como está enraizado de pessoas próximas. Né? Tipo, você falou do seu pai, tenho tios meus também, que é super aquele jeito. Então, eu acho que isso me dá muito mais medo também, do discurso das pessoas. Mas também a gente começa a perceber coisas que também nem todo mundo que está nesse meio é extremamente fascista, né? Por exemplo, meu pai, não vou falar nada, né? Mas ele é a favor do casamento gay. É um pouco incoerente com a pauta que ele defende, é um pouco incoerente com o grupo de amigos que ele tem, mas ele defende isso, tá lá no Facebook dele. A gente não convive muito, né? Eu só acompanho ele, assim. Então, eu acho que tem vários tios meus também que apoiaram muito o Bolsonaro, a maioria deles estão dando para trás, tem um que está lá ainda, mas já não está mais com aquela veemência que estava antes. Eu acho que a gente está tendo vitórias, a gente está ganhando, e a gente está percebendo que a parcela da população que tem os pensamentos bem acirrados com o Bolsonaro é muito menor do que o que a gente esperava. Mas ainda assim a gente tem que ter bastante cuidado, né? Como que a gente vai lidar com isso? Eu acho que o medo não é um sentimento bom, mas como o Kaique disse, é um momento de a gente ligar o alerta e pensar como que a gente vai reverter essa situação, né? E eu acho que é isso sobre essa pergunta, assim. Bom, a gente está na última pergunta e aí a gente encerra para não ficar muito longo também para vocês, para quem está assistindo. A pergunta é a seguinte: sou uma mulher lésbica que performa muita feminilidade e acabo recebendo muitas expressões de surpresa quando falo que sou lésbica. Como vocês veem essa questão do estereótipo do LGBT e da fetichização? Quer começar, Karina? Eu tô pensando, assim,
Pode repetir o finalzinho da pergunta? Posso sim. Como vocês veem essa questão de estereótipo do LGBT e da fetichização? Pois é, isso é muito complicado, porque as pessoas esperam coisas da gente, né? Elas põem uma expectativa ali. Da minha questão familiar, eu desde muito cedo não performo feminilidade. Então, quando eu me assumi lésbica, tranquilo, parece que as pessoas já esperavam isso, tinha um aval de coisas. Mas ainda assim, proximamente, quando uma prima minha se assumiu lésbica e ela não perfumava, e ela perfumava feminilidade, o choque foi muito maior. A rejeição foi muito maior. E aí, realmente, eu me pergunto assim, né? Porque as pessoas, elas esperam que a gente já está indo ali para fora do papel, né? A gente já está indo fora da normatividade. Mas, poxa, como é que você foi só um pouquinho fora da normatividade? Como é que você ainda pode ser lésbica e performar feminilidade? Isso é um pouco incongruente. E não é porque a sexualidade, ela tem uma relação, a expressão de gênero, ela tem outra relação. Então, eu acho que isso tem muito mais a ver com as pessoas, elas têm essa visão distorcida sobre o que é ser lésbica, que gera esse espantamento, porque, na verdade, a menina só está vivendo a sexualidade dela e vivendo da forma que ela quer se expressar. Então, realmente, aí é muito mais sobre a expectativa dos outros sobre ela do que sobre a realidade, de ela não está fazendo nada de errado, na verdade, né? Ela só está vivendo ali. Eu acho que aquela frase, tipo, nossa, que desperdício, sabe? Que é meio famosa, assim, é a maior representação disso, assim. Tipo, mano, desperdício do quê, sabe? Tipo, não tem sentido nenhum. Eu acho que não tem muito mais a acrescentar. É bem isso, acho que as pessoas esperam da gente uma coisa e se a gente foge dessa norma e tal. Quanto mais acho que a gente foge da norma, mais se espera da gente, né? Alguma coisa. Acho que isso, no caso, vai também de, sei lá, homens afeminados héteros, por exemplo, que se esperam que são gays também. E aí, não tem uma coisa a ver com a outra, sei lá, uma performatividade e a sexualidade. Eu recebi uma colinha aqui da minha namorada e ela falou que ela é uma lésbica que performa mais feminilidade. E as questões das pessoas não levarem a sério, de ela ter que se afirmar e se reafirmar várias vezes como lésbica, para aí as pessoas elas aceitarem, sabe? Que realmente as pessoas têm muito mais dificuldade de aceitar uma pessoa que mas ela tá tão próxima de ser hétero, ela até parece hétero, por que ela não tenta um pouquinho mais ser hétero, sabe? Isso é totalmente sem sentido, assim, sem realmente um embasamento dentro da sexualidade. Então fica esse questionamento, fica esse exercício para as pessoas de que a sua expectativa sobre o que é normal ou sobre o que não é normal, elas podem se misturar ali. Você não precisa representar os papéis tão expressivamente. As coisas são separadas. A nossa expressão física é separada da nossa expressão sexual, né? Então, não tem uma relação direta sobre isso. Eu acho que realmente é muito mais complicado para essas meninas terem que se afirmarem o tempo todo e ficarem sofrendo com isso, né? Das pessoas esperarem e com essa espera exigirem coisas que simplesmente não fazem sentido. Acho que vocês foram perfeitos nas respostas, conseguiram conduzir muito bem essa parte das perguntas também, além do restante, né? E vamos para o nosso encerramento. Eu queria começar agradecendo Carida pela disponibilidade, mais uma vez pela participação muito rica aqui com a gente. Kaique também por conseguir dispor do tempo dele para mais uma tentativa que foi bem sucedida. Agradecer a Hanna pela divisão da mediação e vou deixar o espaço aberto para vocês se despedirem, falarem as palavras finais. Karina, Kaique e Hanna também, e aí eu faço o encerramento final. Vou agradecer por vocês estarem aqui. Todo mundo gostou muito, todas as pessoas estão comentando aqui no privado, falando que gostou muito dos convidados, que vocês foram incríveis. Então, muito obrigada. Eu queria agradecer o convite. Eu acho que esse espaço que vocês estão montando, ele é muito importante. E ainda mais eu vejo importância nele, depois
do que aconteceu. Acho que toda a equipe se mostrou muito disposta, muito sensível. Queria dizer para vocês continuarem nesse caminho, que foi muito receptivo para mim, pessoalmente. Queria dizer que falei aqui bastante da minha vivência, né, de qualquer discordância ela ser totalmente plausível e, inclusive, se quiser vir conversar sobre alguma questão que eu levantei meio mais ou menos, ou que você quer conversar sobre isso, pode mandar lá para mim, pode ou repassar para o pessoal da equipe, que a gente converse com tranquilidade. Eu acho que foi ótimo, na verdade. Me senti muito mais segura do que achei que estava para falar, e que é isso aí. Prazer em conhecer vocês, gente. Gente, obrigado também, mais uma vez, pelo convite. Adorei falar, assim, tava mega nervoso. Vocês são uns fofos, gente, projeto incrível, incrível mesmo. E de novo falar, muito bom vocês insistirem nesse espaço, assim, também, porque tudo que aconteceu, assim, mais importante ainda. Fico à disposição em inbox se você não concorda com alguma coisa, tal, se tem dúvida de psicologia, de psicanálise, que não ficou muito legal o que eu falei e tal. Também estou à disposição. E é isso, gente. Obrigado. Para encerrar, queria então agradecer mais uma vez a vocês que estão assistindo a gente, que estão comentando, que estão interagindo. Muito obrigado pela participação. Agradecer por último os nossos convidados, agradecer a Hannah pela ajuda. Acho que foram todos incríveis nessa jornada aqui do Lugar de Fala 2 LGBT. Em breve traremos novas pautas. Toda pauta que a gente traz num lugar de fala, a gente retoma futuramente, então sempre vai ter espaço para discutir um novo lugar de fala LGBT, novos convidados, novas convidadas, uma conversa cada vez mais plural, né? E esbarrando em tudo quanto é tema que vocês imaginam. Então, se alguém tiver sugestão de temas também, usa o nosso Instagram, @laberótica, vai no direct, manda pra gente, a gente vai somar todas essas questões que vocês trouxerem para fazer os próximos lugares de fala. Acompanhe a gente, acompanhe os convidados, ficamos abertos para qualquer dúvida que tenha rolado na minha fala, na da Hannah, dos convidados. Acho que o espaço aberto é importante e essa troca constante é mais